estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração. Eu vejo os caras em todo lugar, algo que pudesse saciar a sede de felicidade que existe em meu coração. E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim, que me fez compreender que a morte já não é o fim. Hoje sem medo eu quero a minha vida ofertar, e em minha juventude a santidade eu vou buscar. Tô de passagem nessa terra, o que o mundo me oferece não me interessa. Jovem brasileiro, não sou estrangeiro, passaporte carimbado pelo sangue derramado do madeiro. Por isso vivo em santidade, alimentando o espírito, mortificando a carne. Eu até gosto daqui, mas não sou daqui, mas sou dessa mente na glória. Os meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, sei onde está meu coração. Está em todo lugar, algo que pudesse saciar A sede de felicidade que existe em meu coração. E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim, que me fez compreender que a morte já não é o fim. Hoje sem medo eu quero a minha vida ofertar, e em minha juventude a santidade eu vou buscar. Hoje sem medo, e em minha juventude a santidade eu vou buscar. Já pensou em divulgar sua empresa? Faça seus anúncios aqui na Rádio Restauração. Entre em contato pelo WhatsApp 43 99864 1220. Ele vencerá sempre. Vence e vencerá sempre. Vamos lá, aleluia! Quem será a voz da minha canção quando eu não mais consigo cantar? Quem será a luz da minha escuridão quando não mais consigo enxergar? Quem será a força e o vigor quando não mais consigo caminhar? O amor de Deus tudo vencerá, tudo fará. Você aqui vai, ele vencerá, ele vencerá. Mesmo na densa dor,
Quem é esse Deus pra se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mão? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas do seu céu? Oh, oh, sobre esse lugar o seu amor que é mais forte e maior do que tudo. Experimente do amor de Deus. Maior do que tudo, mais alto que as nuvens, é o teu amor por mim, Senhor. Mais forte que a morte, mudou minha sorte. Nada vai nos separar. Maior do que tudo, mais alto que as nuvens, é o teu amor por mim, Senhor. Mais forte que a morte, mudou minha sorte. Nada vai nos separar. Maior do que tudo, mais alto que as nuvens,
Jesus. Ore no Espírito. Ore no Espírito. E deixe esse amor banhar o seu coração. Quanto mais necessitado, maior o seu clamor. Quanto mais necessitado, maior o seu clamor. Aleluia. Canta o amor de Deus. Cante o amor de Deus. Cante o amor de Deus. Cante. Quem é esse Deus? Ouça sua voz. Quem é esse Deus? Força na voz, aleluia. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Quem então é Deus pra nos amar assim? Aplauda o amor de Deus. Tu sabes os segredos do meu coração. Tu sabes de minhas dores, de meus planos. Me conheces como a palma de tua mão. Esteja eu no mais profundo abismo, mais distante ou no imenso mar, esteja eu no vale tenebroso ou em teus átrios a te louvar. O
Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Restauração. Mais uma quinta-feira, estamos juntos. Hoje, dia 30 de junho. Meu marido está na rádio, dando tchau pelo vidro. Isso me distrai um pouco. Espero que estejam bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa semana. Hoje nós vamos falar de um assunto diferente, que é relacionado, obviamente, aos nossos assuntos de sempre, né? A família, né? Mas é um assunto que eu acho muito relevante, que é a vida humana. Nós pudemos acompanhar recentemente um caso aqui em Santa Catarina, no Brasil, de uma menina de 11 anos que foi vítima de um abuso. A gente não sabe direito ao certo, porque há controvérsias, né? Tem gente que fala que ela foi vítima de estupro, tem gente que fala que não, foi consentido, que, enfim, ela se relacionou com um menino de 13 anos, também menor. E, enfim, houve uma notícia na imprensa quanto a isso, né, quanto a esse fato de uma menina de 11 anos, cuja mãe estava buscando pelo aborto do feto da menina. E a mídia toda se mobilizou e vazou vídeo da Intercept sobre a audiência de julgamento aí da ação que a mãe entrou para garantir à menina o direito ao aborto, né? Então, foi toda uma mobilização de massa na imprensa brasileira, sem fundamento, e já julgando a juíza, a promotora que atuaram no caso. E foi uma coisa assim horrorosa para quem acompanhou, né? Horrorosa que eu digo de distorção de realidade, distorção da verdade. Então, só para situar você que não acompanhou, você que está em outro país, ou sei lá, essa menina, então, ela foi vítima de um aborto, de um abuso ou um estupro, sei lá. A gente não sabe ou se foi consentido, não interessa, mas é uma menina de 11 anos, que é uma criança, e engravidou. E a mãe dela, né, que sei lá por que não cuidou dessa menina antes, mas depois descobriu que a menina estava grávida, quando a menina estava com 22 semanas. E daí foi procurar na justiça o direito da menina abortar o feto, né? Só que 22 semanas, gente, já é um tempo considerável, né? 22 semanas, o feto já está bem viável. A gente tem nenéns desse, lógico que muitos têm uma alta mortalidade, né? 22 semanas, mas tem bebês na UTI neonatal desse tamanhozinho, né? E não interessa se fosse 3 meses, 1 mês, né? É uma vida. Mas o fato é que, assim, que gerou muita polêmica, porque essa mãe buscou a justiça, aí a promotora e a juíza falaram, não, a lei brasileira não permite isso, esse feto já está muito grande, né? Enfim, fizeram um estardalhaço tão grande na imprensa, que depois, de uma forma, ao meu ver, completamente ilegal, o Ministério Público Federal deu um parecer para que o hospital fizesse o procedimento do aborto, lá em Santa Catarina. E isso, infelizmente, ocorreu. Teve bastante movimento aí, o pessoal pró-vida estava rezando, tinha gente pró-vida dentro do hospital, né, que passava informações, né? Como tem gente de todos os lados, né? Tinha o pró-vida e o contra-vida. Mas, enfim, infelizmente ocorreu isso e essa menina sofreu o aborto. Daí eu fiquei pensando, nossa, como há uma desinformação tão grande e como a gente se leva ao engano, o ser humano, ele gosta de ser enganado, né? Porque ao invés de prevenir essa gravidez, tendo com um olhar atento a essa criança, né? Porque pela história ali, o menino que a engravidou era filho do padrasto
da mãe da menina, filho do padrasto da menina, né? Ou seja, enteado da mãe. Ou seja, provavelmente a coisa aconteceu na própria casa, né? Então, você vê, e a mãe que não cuidou, né? A mãe, a família, a situação lá, não vamos também criminalizar a mãe ou culpar a mãe, né? Falar que ela é uma megera, não. Porque no fundo deve ser uma coitada, né? Mas assim, vejam a que ponto. A pessoa ela não precaver a situação, não está presente, porque para uma menina de 11 anos ficar grávida dentro de casa, quer dizer que houve muita negligência. Então, uma mãe que não esteve presente, que não esteve atenta, que demorou tanto tempo para descobrir até que a menina estava grávida, né? Aí que é a solução mais fácil, aparentemente mais fácil, que na verdade é a mais difícil, é a solução do aborto, né? Então, eu fiquei pensando, todos nós católicos, você que ouve a Rádio Restauração certamente sabe que o aborto é um crime terrível, porque é um homicídio, é um assassinato do ser mais inocente que tem. É um pecado contra o 5º mandamento, aí o não matarás, né? Não matarás a todas as formas de vida humana. E hoje em dia está sendo tão normalizado. Gente, o cristianismo não compactua com isso. Um cristão católico não pode achar normal esse, entre aspas, direito da mulher. Porque antes de mais nada, é o direito da existência desse feto, o direito de nascer. Porque afinal, cada ser humano, até como eu falei semana passada no programa, é único e irrepetível. Nós somos únicos no mundo, desejados por Deus. E nenhuma vida é indesejada. Qualquer vida foi antes sonhada, pensada por Deus. Então, a gente não pode normalizar essas condutas. Então, vocês sabem que o aborto é errado, que o aborto é imoral, que o aborto é um crime horrendo, né? Mas o que eu fiquei pensando é que a gente precisa, além de saber, é saber defender explicando, com argumentos até científicos. Por quê? Quando uma pessoa está tão longe de Deus a ponto de achar que o aborto é uma solução fácil, né? A ponto de até cogitar um aborto, não adianta a gente vir simplesmente com a palavra de Deus e falar, olha, aqui na Bíblia está escrito, né? Não matarás, né? Desde a lei mosaica. Não adianta a gente vir e citar todos os versículos da Bíblia, que são muitos, que falam sobre o amor, a vida humana, o respeito ao próximo. Então, embora seja tudo muito importante e seja, sim, um fundamento da nossa fé, né, a Bíblia, a palavra de Deus revelada, e a gente ama, e a gente vive uma vida de fé pautada nisso, apesar disso tudo, a gente tem que saber argumentar com a razão. Porque quando a gente está falando com certas pessoas que estão, infelizmente, se estiverem em pecado grave, né, que estão provavelmente cogitando isso, é porque, infelizmente, já estão afastadas de Deus, não adianta a gente vir com argumentos bíblicos. Porque por mais que a nossa vida seja pautada nisso, a nossa fé seja pautada naquilo, na palavra de Deus, para aquela pessoa aquilo ainda não é nada. Então, a gente tem que ter uma sagacidade santa, né? Uma sagacidade de falar com argumentos científicos e de suscitar reflexão. Mais do que brigar também, suscitar reflexão.
Porque o que acontece nesses crimes e nesses casos que vêm à tona? Nos causa tanta indignação e tanto asco, e é uma santa ira até, né, eu diria, né, como a de Jesus que quebrou e expulsou os vendilhões lá do templo. A gente fica irado com a distorção, com o pecado, mas às vezes a gente pode baixar o nível e cair na tentação, ou cair na bobagem de xingar todo mundo, de desrespeitar as pessoas. Por exemplo, né? Chegar e gritar com a mãe dessa menina, né? Falar, sua burra, sei lá, né? Xingar ela de tudo quanto é nome, né? Aí isso não é cristão, né? A gente está depondo contra o nosso próprio argumento, né? A gente está falando, não, porque o amor nos leva a respeitar a vida humana, e a gente está desrespeitando o próximo ali, né? Denegrindo aquela mãe, né? Xingando de tudo que é nome. Enfim, então a gente tem que tomar também esse cuidado de não deixar que o nosso asco, a nossa indignação, né, a nossa raiva, ela se transforme num ódio. Porque uma raiva, a gente fica mesmo, uma raiva da situação, uma raiva do pecado, mas a gente não pode transformar essa raiva num ódio. A pessoa, né? É aquela coisa de odeio o pecado, mas ame o pecador. Então a gente pode odiar o crime, mas amar o pecador. Ou seja, não odiar a mãe, não odiar a coitada da menina, o menino, sei lá também. A gente nem sabe como que foi essa criação dessas pessoas, né? Que contexto que vivem, né? Então, o primeiro lugar que eu queria falar é isso. Tomar cuidado com a nossa indignação, tá? Que a gente busque formar as pessoas. Formar e levar à reflexão. Assim, será que esse aborto vai resolver o problema? Será que matar um bebê é a melhor solução? Será que não existiria outro caminho? Que às vezes o que as pessoas precisam é refletir simplesmente. Porque se essa mãe dessa menina, né, refletisse, ela não teria buscado o aborto. Porque, gente, o bebê na barriga, ainda mais daquele tamanhão que sofreu o aborto, né, estava com acho que 7 meses, se não me engano, de gestação. É muito grande, gente. Tem um monte de bebê que nasce 7 meses aí. E era uma menina, viu? Um monte de bebê que nasce de 7 meses aí. Então, um bebê daquele tamanho não ia evaporar. Não adianta você matar o bebê. A menina ia ter que parir o bebê de qualquer forma. Não sei se vocês sabem, se vocês têm consciência, mas uma mulher que tem um aborto espontâneo, já pequenininho o bebê, assim, com 2 meses de gestação, tem um aborto espontâneo, tem um sangramento lá, muitas vezes ela tem que fazer uma curetagem. Por quê? Tem que tirar aqueles restos mortais do bebê, né, do feto. Ou seja, quando o bebê é muito pequenininho, até faz na clínica, né, ou no hospital, mas é um procedimento rápido, né, que vai limpar aquele bebê morto, limpar aquele útero, né, da mãe, né, porque o bebê já morreu. Mas vejam que de qualquer forma você tem que tirar aqueles restos mortais. Agora imagina um bebê desse tamanho, né? Então a menina do caso, ela teve que ou ter um parto induzido, sofrer as dores de parto para parir um bebê morto, ou sofrer uma cesárea, que também é um parto. E quem passou por uma cesárea, como eu passei por 3, sabe que é um mito falar que cesárea é indolor. Não é. Bom, eu que sou paniquenta, meu Deus, tem que colocar sonda, você tem que vir com agulha, vir com anestesia. Mas
detesto. Falar a verdade, para mim, cada parto foi um parto mesmo, né? Literalmente foi... Dá medo, eu não gosto de hospital, né? Então, mesmo uma cesárea, imagina uma criança de 11 anos, gente, uma menininha, né? Apesar de, infelizmente, ter sido iniciada nesse mundo do pecado sexual aí, né? Ter iniciado precocemente na vida sexual, é uma menina, né? Provavelmente estava em busca até de amor, sei lá, de algum carinho que não tinha da família, né? Enfim. Então é uma criança. Então, se a mãe tivesse pensado um pouquinho mais, como a juíza e a promotora do caso, que foram tão massacradas pela imprensa, pensaram, né? Não seria melhor saída para a menina fazer um aborto. Então é interessante que a opção da adoção, né? Que a juíza até suscitou na menina, perguntou, segundo a audiência que foi vazada pela Intercept, né? Perguntou para a menina assim, será que você não poderia aguentar mais um pouquinho e ter esse bebê? Porque será que se tivessem esclarecido para a menina que de qualquer forma ela ia ter que ter o bebê ia ter que sair, vivo ou morto, será que ela não teria optado por tirar esse bebê, ter esse bebê com vida, nem que ela desse para adoção, mas que desse a oportunidade dessa bebê de viver? Então vejam, a gente precisa suscitar reflexão, com amor, com caridade, sem se deixar levar pelo ódio, mas ao mesmo tempo sem se omitir, porque se um caso desse surge na nossa vida, no nosso dia a dia, ou se surgem conversas, mesmo em conversas perto de nós, a gente tem que saber argumentar e suscitar reflexão. Gente, antes do aborto virar uma opção para essa mãe, esse aborto já esteve presente na cabeça dessa mãe em outras situações. Então, alguma vez ela ouviu falar de aborto, ou alguma vez ela achou que isso fosse um direito. Ela teve uma certa consciência deformada, né? Que ao contrário de formada, foi deformada, né? Se deixou levar por conversas que a induzissem a esse erro, né? Então vejam como é poderoso o nosso entorno ou o nosso apostolado diário. A gente pode fazer um apostolado diário, ser defensor da vida aqui diariamente. Eu não preciso esperar ter uma situação dessas na minha frente, porque provavelmente também eu não vou saber, né? Imagina uma gravidez que alguém está querendo esconder, uma pessoa que se separou do marido, engravidou fora do casamento, né? Ela não vai fazer um aborto público, né? Esse caso, como alguns outros que a gente ouve falar, são assim 1 em milhões, né? Ou milhares, né? Eu espero, né? Que seja menos, né? Milhares é menos que milhões, né? Então as pessoas não vão falar pra gente na hora, olha, eu tô passando por isso, fiquei grávida, fora do meu casamento, né? Elas não vão falar. Mas você pode aproveitar as situações do seu dia a dia e em oportunidades, como ver uma notícia dessas, comentar no seu ambiente de trabalho, comentar sem julgar a mãe, mas falando assim, coisas formativas e fortalecedoras, para ir formando a consciência daqueles que estão no seu entorno. E um dia, se essa pessoa que trabalhou com você, que esteve com você, que foi formada com você, sua amiga, se deparar com esse tipo de problema, quem sabe ela vai se lembrar daquela vozinha, daquilo que você falou para ela, uma vez despretensiosamente, né? Porque o Espírito Santo sopra. Tudo bem que às vezes a pessoa não está na graça de Deus, não ouve assim a voz dele, mas existe a voz da consciência. E a voz da consciência, ela fala.
E nenhum aborto é sem sequela. Isso esqueceram de falar para essa menina, esqueceram muito provavelmente de falar para essa mãe, né? Que matar a bebê ali, que não tem nada a ver com a história, não vai livrar a filha dela, ou não a livraria de nenhum trauma, mas, ao contrário, causaria mais trauma. Porque quando a gente começa a refletir na nossa vida e reflete que o chamado da mulher, especialmente da mulher, é dar a vida, né? Como Eva, que foi chamada a ser mãe de toda a humanidade, todas as mulheres têm essa vocação dentro de si. Algumas exercem no concreto, assim, através da carne mesmo, né? Sendo mãe, um filho seu da própria carne. Outras não. Mas todas têm esse chamado. Quando a gente vê uma irmã, alguém que tem uma pessoa consagrada, uma pessoa que vive o celibato, uma pessoa que, enfim, né, vive uma vida religiosa, ela é mãe também. Ela é uma mãe espiritual de muitas almas. Então ela exerce esse chamado, essa vocação, né, de outras formas. Então, quando essa menina for crescendo, não tem como não ficar uma sequela no coração dela. Ela pode até tentar cegar isso e falar, não, foi a melhor opção no momento. Mas no fundo sabe que não foi a melhor opção, porque a morte nunca é a melhor opção. A morte é a última opção, né? Então, gente, estejamos atentos às oportunidades do nosso dia a dia, né? O que passou dessa menina, é uma pena, é uma tristeza, mas a gente tem que estar alerta, atento. Quando vem esse tipo de notícia, ou quando vem esse tipo de conversa, direitos humanos. Gente, como que um direito humano pode ser pautado na morte? Se o principal direito humano é a vida. Então a gente forma as pessoas ao nosso redor, a gente ensina. A gente não deixa passar a oportunidade. Porque pode ser o Espírito Santo ali, agindo, né, para você jogar uma palavra, suscitar a reflexão daquela pessoa. E vocês sabem que o aborto é um dos pecados mais graves que tem, porque vai, além de ser contra, né, como qualquer homicídio, qualquer pecado também vai contra a natureza humana, essa natureza até a filiação divina que nós temos, né? Mas é contra um inocente, um ser inocente e indefeso. Eu vi, inclusive, uns depoimentos ali, um tempo atrás, de um cara que era satanista, que se converteu, virou católico e tal, e ele fala, o aborto é muito incentivado pelo demônio, porque quanto mais inocente a vida que for sacrificada, que for morta, é mais agrada o demônio, é mais maldoso, a maldade é maior. Se a maldade é maior, de certa forma, deixa o demônio mais feliz, entre aspas, na sua infelicidade, né? Que a gente sabe que ele vive no inferno, né? Não tem como ser feliz, mas assim, faz ele, na sua infelicidade demoníaca, se alegrar mais, né? Inclusive, esse cara que eu vi o depoimento, ele falava que, acho que chama Stephen King, ele tem até um canal no YouTube. Ele falava que ele mesmo realizou rituais satânicos em clínicas de aborto nos Estados Unidos. Então vejam, que coisa horrorosa, né? Então quando a gente fala em interrupção da vida, interrupção da gestação, né, que o pessoal fala, na hora, gente, quando alguém fala isso, não, vou interromper a gravidez, ou fulano vai interromper a gravidez, você tem que falar na hora. Você sabe que interromper é matar, né? Não existe interromper a vida.
né? O velhinho lá, ele não interrompeu a vida, ele morreu, né? A pessoa sofreu um acidente, bati o carro, interrompeu a vida. Não. Morreu, né? Porque às vezes as pessoas mascaram a realidade porque elas querem cobrir a voz da consciência delas e mudam as palavras, né? Então, hoje em dia, a gente tem que esclarecer muito. Então, quando vierem falar de interrupção à vida, você já na lata já fala, não existe interromper a vida. Você sabe que o único jeito de interromper uma vida é morrendo. Então, você está falando de interromper a gestação, você está falando em matar um bebê. Você não está interrompendo uma gestação como quem trata um câncer, que vai interromper o câncer, que vai tentar, né, fazer aquelas células cancerígenas pararem de se multiplicar. Não, você vai matar. Porque aquele é um ser vivo, um ser humano que tem alma. E quando a gente fala hoje em dia, né? A gente não, né? Se fala, né? Porque eu não falo assim, nem você, espero. Mas quando se fala em direitos reprodutivos da mulher, gente, onde vocês viram escrito direitos reprodutivos da mulher, leiam aborto, tá? Então, vai começar a época de campanha eleitoral, vocês podem olhar em sites de candidatos, e quando você lê lá no panfletinho, minha missão, um dos meus propósitos é defender os direitos reprodutivos da mulher, aborto, tá? Porque ninguém vai falar assim, defender o aborto. Eles não falam abertamente. Mas isso é o direito reprodutivo da mulher que o pessoal está apregoando por aí, né? Lógico, tudo desvirtuado. A gente sabe que o verdadeiro direito reprodutivo da mulher é o direito de se resguardar, viver o celibato, né? De fazer a vontade de Deus. Esse é o meu direito, né? É o direito de dizer não a um ato que é um ato sexual e que a natureza é natureza e que se eu como, eu ganho calorias. Eu posso comer o suficiente para eu gastar as calorias do dia ou comer a menos e ficar bem magrinha e desnutrida, ou comer a mais e ficar gordinha, né? Então, se eu faço um ato sexual, é natureza. Posso engravidar, ou posso não engravidar. Mas a natureza é assim. E mesmo que esse ato tenha vindo de um pecado, vamos supor uma pessoa que fez um sexo fora do casamento, uma pessoa que, né, pecou ali, não tem nada a ver o seu pecado com a outra pessoa que se gesta. E daí as feministas, as pessoas vão falar assim, mas e o homem? O homem tá nem aí e tal. Fala assim, bom, o problema é dele. Se ele não tem a consciência, se ele saiu de cena, ninguém tá falando que ele não tem que ser responsável. Mas a questão é que a única responsável pela vida ali é a mulher, né? O homem é responsável, sim, por gerar, por nutrir também. Mas ele não é ele que tem o poder de matar, né? O pai da criança, né? Isso que eu digo. Então, quando a gente fala, vou defender que a mulher tenha essa gravidez, leve a termo essa gravidez, eu não estou querendo dizer que o homem não vai cuidar de nada, que eu estou protegendo só os homens, estou sendo machista. Não. É o contrário, eu não estou falando que ele está de parabéns, porque ele não está de parabéns. Um homem que foge é um medroso, é um covarde, não é um homem. Não é um homem, porque o homem também tem chamada paternidade, né? Todos eles, mesmo solteiros, né? Paternidade espiritual, paternidade real, né? Então, ele também está fugindo ao seu chamado. Só que, no caso, é a mulher que está no centro porque é ela que mata o bebê. Né? Se o homem que ficasse grávido, a gente ia falar isso para os homens. Mas não é o caso, né? Então, vamos ajudar a refletir.
Vamos ajudar as pessoas a valorizar a vida, né? Vamos ter consciência também de que o aborto ocorre não só nesses casos, né, escabrosos, não só com crianças, mas que existem abortos aí, muitos invisíveis, provocados pelas pílulas do dia seguinte. Gente, se é do dia seguinte, quer dizer que foi após uma fecundação, né, ou uma possível fecundação. Se depois, é morte. Se você mata um ser vivo, mesmo que tenha um dia de vida, é morte. Se você não tinha consciência disso, agora você tem. E se você já tomou pílula no dia seguinte, você pode ir se confessar. Você não sabe se você estava grávida ou não, né? Ou se você induziu uma namorada, sei lá, a tomar, né? E a gente tem que lutar também contra isso. E lembrar que mesmo essas pílulas ou os remédios abortivos que o pessoal trafica aí, que infelizmente traficam, também tem as consequências. Depois do intervalinho, agora a gente vai fazer um intervalinho. Eu vou contar de um episódio que minha mãe presenciou quando ela trabalhava. Lá na Santa Casa, no ano de 2000, tá bom? Fiquem por aí. Cuando yo recorro mis pisadas, puedo ver que fue Dios quien lo quiso, que me enternecieran tus dolores. Oh Señor, nuevo paraíso. Delicada niña, se ha rasgado el cielo, tus manos recogen con tu suave velo los restos mortales al pie de la cruz. Te despedazamos a tu buen Jesús. ¿Dónde está tu niño? ¿Dónde San José? ¿Qué hay de los pastores, pueblo de Belén? Madre de dolores, tu Hijo Salvador, dime qué consuelo doy a mi Señor. Si mi cobardía volvieras valor y tantos pecados en una oración, si pudiera en algo llevar esa cruz, ser en el Calvario el Juan de Jesús. En tus soledades ya no llores tanto, dame tú la fuerza, el Espíritu Santo. Piedad, fe segura, Madre de Jesús. Fuerza, valentía, si llega mi cruz. Cuando yo recorro mis pisadas, puedo ver que fue Dios quien lo quiso, que me enternecieran tus dolores. Oh Señora, nuevo paraíso. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltando aqui, eu falei de um caso que minha mãe
presenciou, né? Acho que não foi presenciado em loco, né? Mas ela viveu ali a situação. Nos anos 2000, quando minha mãe era diretora de epidemiologia aqui do município de Londrina, minha mãe é médica, né? Teve uma senhora de alta classe que deu entrada na Santa Casa abortando um bebê, né, com hemorragia e tal, né? Aí, óbvio, né, os médicos na investigação, então, descobriram que uma pessoa de alta classe que estava separada do marido e que engravidou, não sei se do marido ou de outra pessoa, mas enfim, e daí optou por tomar a pílula abortiva. E estava grávida de 20 semanas. 20 semanas, gente. É bastante tempo, né? Meia gravidez, meia gestação, né? Então, e como eu falei, tudo que entra sai. Não adianta achar que vai tomar uma pílula abortiva e que não vai sair nada, né? Então, essas mulheres, elas sofrem dores de parto, né? Então, sofrem hemorragias e até tem risco de vida ali, né? Então, entrou lá na Santa Casa e, enfim, o bebê nasceu, um bebê pequenininho, e viveu 1 hora. Vejam, 1 hora de vida esse bebê teve. Quer dizer, ficou 1 hora lutando por viver, né? É um bebê forte. Veja, não morreu no útero, né? A mãe tentou de tudo e não morreu dentro, né? Viveu, aguentou. E diz que foi 1 hora ali que o pessoal da Santa Casa não sabia o que fazer para um bebê, porque não estava preparada para acolher um bebê, né, daquele tamanhozinho, né? Então, difícil a situação, né? E esse caso aí de Santa Catarina, o pessoal daquela ONG Salvamos a Vida, se vocês quiserem, vocês podem até anotar o nome, Salvamos a Vida. Eles têm um Instagram, que é esse nome mesmo. Eles têm gente que é pró-vida, que trabalha no hospital, né? Sempre tem, né? Graças a Deus. E que repassou para eles a informação de que, nesse caso aí de Santa Catarina, a bebê que foi abortada era uma menina do sexo feminino. Lógico que é uma menina do sexo feminino, né? Mas era uma menininha, vê? E as feministas, né? O movimento feminista que defende o direito das mulheres, né? Só algumas mulheres importam para eles, as mulheres que ajudam o movimento a crescer, né? Esse movimento de ódio, né? Ódio aos homens, porque as mulheres pequenininhas, as menininhas na barriga, outras mulheres não importam, né? Então era uma bebê, uma menina, e que ela recebeu uma injeção, que eu esqueci o nome da substância, não sei se é cloridato de potássio, alguma coisa assim, né? Injeçãozinha no coração, que é uma injeção que faz a pessoa ter um monte de dores e convulsões, tá? E ela recebeu e não morreu. E ela recebeu uma segunda dose, ela teve que receber 2 doses para morrer, essa bebezinha dessa menina de 11 anos. Ou seja, não foi fácil de morrer, né? Ela estava aí lutando pelo seu direito de viver, né? E essa injeção, gente, só para vocês terem ideia, é a mesma injeção, lógico que em dose menor, né? Mas proporcional ao corpo. A mesma injeção que é aplicada em alguns presos nos Estados Unidos, naqueles estados que aceitam a pena de morte. Só que lá, quando eles vão aplicar essa injeção, o que eles dão? Eles dão anestesia antes para o condenado. Porque é uma coisa tão horrível de dores que a pessoa sente. Sei lá, que contrai o corpo, enfim, que dão anestesia. Agora, o fetinho ali de 7 meses não recebeu anestesia. Olha que crueldade. Não existe aborto sem crueldade, tá? Então, não se deixem enganar. Então, vamos agora ao básico, né? Quando é que surge a vida humana?
A vida humana surge quando o óvulo se encontra com o espermatozoide. Na junção dos gametas, pluf, já não existe mais um óvulo e um espermatozoide. Eles formam ali um novo ser, um novo DNA. E é naquele momento, no mesmo momento onde há o encontro com os gametas, é que a igreja esclarece que é naquele momento que surge a alma humana, que surge o ser humano. Ao mesmo tempo em que surge o corpo humano, né? Que é o corpo, gente, é o mesmo corpo. É o mesmo corpo que eu tinha quando eu acabei de ser fecundada. É o mesmo corpo que eu tenho hoje. E é o mesmo corpo que eu vou ter quando eu tiver 90 anos, se Deus quiser. Não é outro, né? Ele vai mudando, ele vai se deteriorando. Eu vou ficando cheia de rugas, né? Eu vou envelhecendo. Mas é o mesmo corpo, é a mesma Isabela, a mesma alma, né? Então, vejam, a alma humana, a vida humana, ela surge naquele momento. Porque a vida humana, ela tem essa qualidade, né? De ser misturada ao corpo. Ela é alma e corpo ao mesmo tempo, né? Nós não somos um ser mineral, nós não somos... Deus nos fez, né? Corpo e alma, né? Então, não tem um momento depois que surge a alma humana, não é com 3 meses, né? É uma alma única criada por Deus. Então, por isso é importante a gente ter bem clara essa noção. E é importante até a gente falar. De repente, se você sofreu um aborto assim, que eu digo espontâneo mesmo, né? Uma pessoa que a gente conhece, amigas nossas, que de repente, nossa, teve 3 gestações, perdeu, né? Sofreu 3 abortos espontâneos. Fala, não, eu sou mãe de 3. Porque de fato Porque de fato, se esteve grávida, ficou grávida em algum momento, você foi mãe. Então, por isso é importante esse movimento da gente falar também, né? Tem amigas que falam, sou mãe de 5, 3 na terra e 2 no céu, né? E a gente fala, e as pessoas questionarem a gente, mas nossa, mas como que você é mãe de 5? Só tô vendo 3 aí. Não, 2 eu fiquei grávida e logo foram pro céu. Nem conheci, já foram pro céu. Porque a gente tem que dar a conhecer essa dimensão, suscitar reflexão, como eu falei no primeiro bloco. Porque de fato são seus filhos. Se Deus permitiu que eles vivessem só um mês, só algumas semanas, é o desígnio de Deus ali. Você não sabe por quê, mas um dia você vai conhecer essas alminhas no céu. E você tem que ter esperança disso. Esperança de que tem um porquê, né? Nada é à toa na nossa vida. Em que se a gente tem filhos no céu, Deus sabe o porquê. Tudo vai ser explicado. Tudo vai fazer sentido um dia, né? Então a gente tem que dar o nome aos bois, né? Se eu perdi uma criança, eu continuo sendo mãe. Não existe ex-mãe. Essa menininha aí que abortou o bebê, ela não é ex-mãe, coitada. Ela foi mãe. Só que foi uma mãe que deixou que matassem seu bebê, né? No caso, eu me refiro mais à mãe dela, né? Porque a menina de 11 anos é mais induzida do que, né? Porque não tem discernimento ainda, né? Então, saber disso, saber também que, infelizmente, quando se fala em aborto, também tem muito dinheiro em volta. Por que tem muitas organizações que financiam, infelizmente, a causa abortista? Porque tem muito dinheiro em volta. Quem tem um monte de filho, gente, quem tem filho não consome tanto. Eu acho que eu dou prejuízo pro Facebook, pro Instagram, para, sei lá, as empresas, porque eu não tenho muito dinheiro para viajar, eu tenho 3 filhos para sustentar, 3 bocas para alimentar, então eu não tô preocupada em ficar viajando, né? Todo feriado vou ir para qual hotel, em qual lugar, ficar gastando em roupa, né? Então, uma pessoa que tem mais filhos não consome tanto. E é por isso, infelizmente, que a gente vê em empresas como Netflix, Amazon, o pessoal está falando aí que financiam abortos,
que financiam que as suas funcionárias viajam para os outros estados dos Estados Unidos, né, que lá cada estado faz sua lei ali, para realizar aborto. Porque é um consumidor, né? Você consome mais, você interessa mais ao mercado se você não tiver filhos, né? Olha só, como o ser humano se deixa usar, né? Ser humano como meio, não como fim, né? E o ser humano, ele é um fim em si mesmo. Deus quis o homem, nós somos fim em si mesmo, nenhum de nós é meio. A gente não pode usar os outros, não pode se deixar ser usado. O Papa Francisco, em outubro de 2018, eu achei aqui, né, uma fala dele sobre o aborto, né? Ele fala que a vida humana nunca pode ser suprimida em troca de outros direitos, né? Ele fala assim, como pode ser terapêutico, civil ou simplesmente humano um ato que suprime a vida inocente e inerme no seu desabrochar? É justo eliminar uma vida humana para resolver um problema? É correto contratar um sicário para resolver o problema? Não se pode, não é justo eliminar um ser humano, por mais pequenino que seja, para resolver um problema. É como pagar um assassino para resolver um problema. É isso. É isso. E os médicos, fico pensando, gente, médico que devia proteger a vida, realizar isso. Imagina você descobrir que o obstetra, né, porque são obstetras, né, quem é especialista em parir o neném, né, ajudar a extrair o bebê do útero, é a mesma pessoa que é chamada para matar o bebê. Já pensou você ficar sabendo que um cara lá, um obstetra da sua cidade, faz aborto? Gente, eu não ia ter coragem de jeito nenhum de ter um parto com uma pessoa dessa, né? De contratar um médico desse. Fala assim, meu Deus, ele não respeita a vida humana, né? Por que o meu bebê vale mais que o do outro que ele matou? Só porque eu tô pagando, né? Só quem paga vale? E vamos lutar sempre, então, contra essas ideologias que entram. Por que tem médico assim? Por que hoje em dia tem médicos que são favoráveis a esses procedimentos, que realizam? Quer dizer, sempre existiu, né? Mas hoje mais ainda. Porque as ideologias estão penetrando todos os ambientes. Porque mesmo na faculdade de medicina, tem gente lá falando em direitos, entre aspas, reprodutivos da mulher. E eles estão esquecendo do básico, né? Que eles mesmos aprendem. Que a vida humana começa na fecundação. A Academia de Ciências lá do Vaticano, eu esqueci o nome. Não sei, às vezes é a Academia de Ciências do Vaticano, não lembro. Tem 29 prêmios nobres. Fala que a vida humana começa da fecundação. É uma academia formada pelos melhores cientistas do mundo que tem 29 cientistas com prêmios nobéis, né? Enquanto isso, a gente tem aqui uma corte de justiça no Brasil, formada por 11 ministros que não tem nenhum prêmio Nobel, né? Que fala o contrário, que não são nem cientistas, que falam o contrário. Gente, não vamos cair nessa. Vamos tomar cuidado. Vamos ensinar. E eu quero sempre reiterar isso, né? Ensinar, né? Nos Estados Unidos também, olha só um dos perigos que tem do aborto, da legalização do aborto, que a gente tem que lutar muito, muito, para que isso não ocorra no Brasil nunca, né? Que de certa forma acontece nesses casos. Foi um aborto legalizado, né? A gente tem que lutar. Nos Estados Unidos tem uma ONG chamada, uma franquia de clínicas de aborto, tá? Que tem várias para os Estados Unidos, chama Planned Parenthood, né? Paternidade responsável, olha o nome, né? Parece que é responsável, é um ato responsável,
você matar uma vida, né? Nunca é responsável. Uma médica foi pega há uns anos atrás traficando órgãos dos bebês abortados. Aí, de acordo com o consumidor, com a demanda, né? Você quer o quê? Você precisa do quê? De um rim, de um fígado, sei lá. Aí ela adaptava o jeito de matar o bebê para preservar aquele órgão que ela ia vender. Olha só que indústria sangrenta, usando o ser humano como meio. Além de cometer um crime, de matar o bebê, ainda cometia um crime ainda para vender, né? E é bom vocês saberem que a Mary Sangers, que é essa fundadora dessa franquia Planned Parenthood nos Estados Unidos, a Mary Sangers, que lutou pelo direito do aborto nos Estados Unidos, ela era racista e eugenista. Porque as primeiras clínicas de aborto, a primeira clínica de aborto que ela fez nos Estados Unidos foi em bairro periférico dos Estados Unidos. Eu não lembro qual, se era Brooklyn, Harlem, aqueles bairros pobres de negros, porque o plano dela era matar negro, ou seja, matar bebês negros. E depois isso foi se ampliando, né? Hoje em dia mata negro, branco, todo mundo. Mas vejam, muitas vezes a gente percebe, a gente fala, não, porque o direito, muitas mulheres negras que morrem, fala, meu Deus, o aborto começou matando negro, o aborto começou como começou não, né, porque sempre existiu na humanidade, mas começou nos Estados Unidos, né, que foi se espalhando pelo mundo igual uma praga, né, porque todo mundo quer imitar os Estados Unidos, mas começou por uma mulher racista, que queria acabar com os negros. Daí a gente vê gente defendendo, as mulheres negras são as que mais morrem vítimas de aborto mal sucedido. Gente, olha, gente que morre, infelizmente, fazendo porcaria escondido, sempre vai ter. Plástica é legalizada, e mesmo assim a gente vê gente morrendo, infelizmente, porque vai fazer plástica no quarto de hotel, porque não tem dinheiro para pagar, não é? Não tem uns casos desses? Tem. Então, não é legalizar o aborto que vai impedir essas mulheres de morrer. E o parto, ele é sempre arriscado mesmo. A gente que já ficou grávida sabe. Quando a gente está grávida, é um risco, né? Você está dando um pedacinho da sua vida ali para uma vida. É um risco. E não é fazendo no hospital que você tira todos os riscos, né? Não é legalizando que você tira os riscos. E não é usando a desculpa de preservar a vida da mãe que você mata o filho, né? E que vida é essa que você vai preservar, né? Uma vida com drama de consciência. Porque, olha, tem estudos que falam que eu não lembro a porcentagem, mas uma porcentagem enorme, tá? Eu acho que 70%, mas não boto minha mão no fogo se eu sei corretamente a porcentagem, tá? Mas é mais de 50%. Com certeza, das mulheres que cometem aborto, elas desenvolvem depressão. Porque ao matar o filho, ela está matando um pouquinho da vocação dela, né? Ela está dizendo um não muito grande a Deus, né? Enfim, agora vamos terminar de um modo mais positivo, né? Falando uma coisa mais positiva, sem sair da parte tão de matança, né? O que importa também disso tudo? Gente, importa formar muito bem os nossos jovens, as nossas crianças. Importa cuidar muito, né? Importa cuidar muito, cuidar da sexualização. Se eu deixo meu filho vendo videozinho no TikTok, fazendo dancinha sensual do TikTok, como a gente tem visto por aí, depois não é de se espantar que algumas coisas aconteçam, porque se eu normalizo certas danças sensuais, se eu normalizo dentro da minha casa, que se atue de determinada forma, que se vista de determinada forma, que se rele, né? Uma pessoa fica enrelando no corpo do outro, que nessas dancinhas, né? Às vezes um fica se esfregando no outro. Se eu normalizo isso dentro de casa, os meus filhos podem normalizar isso lá fora. Porque eles são lá fora o reflexo que a gente ensina para eles. Então, temos que implementar soluções concretas aí para as nossas crianças também. Conversar com eles sobre essas coisas. Conversar sobre a importância da vida humana,
sobre a importância de resguardar o corpo, resguardar o olhar, não ficar olhando para os outros, né? Se alguém ficar sem roupa na sua frente, ou sei lá, né? Um exemplo aí que eu enfrento no dia a dia, né? Que às vezes a gente pega, vou levar as crianças na natação, né? Daí é um vestiário da natação. Não normalizar, assim, tira a roupa na frente de todo mundo, porque aqui todo mundo é menina. Não, vai ali no cantinho, se troca. Ou eu ergo a toalha aqui, ó, faço uma paredinha com a toalha para você se trocar. Ou vira de costas, sei lá, né? Se preserve. Esse é um instinto, o pudor, né, que é uma virtude, ela também é um instinto do homem, né? Um instintivo, a gente se cobre. E as crianças, elas têm isso. E elas só começam a perder isso porque a gente fala, não tem nada não. Então pensar, nunca troque seu filho na frente dos outros. Uma criancinha assim de 2 anos, você não vai trocar na frente dos outros. Você vai falar, filho, vamos lá no cantinho. Filho também. Normalize que ele ande peladinho pela casa. Que tem uma fase que eles fazem isso, né? Fica andando peladinho, não estão nem aí, né? Porque estão dentro de casa e se sentem seguros. Mas mesmo sendo um ambiente seguro, tem que ser um ambiente educativo, né? Então, sem dar bronca, obviamente, porque não é questão de dar bronca, né? É questão de fazer uma piada. Fala, ei, eu tô merecendo ficar vendo esse bumbum aí pela casa? Não, vai se trocar, né? Fala brincando, mas fala, educa, né? Mostra que não é normal. Não anda você também, dando um mau exemplo, né? Sem roupa pela casa, né? Como é que você vai educar assim, né? Não normalize certos programas de TV, não assista. Não assista nem sozinho, nem perto da criança. Se tiver cena indecente, pula. Vai pra frente, né? Mas é na TV aberta, então você desliga. Desliga, conta até 5 e liga de novo. Muda de canal, né? Depois volta, né? Não normalize. Não fique lá assistindo, esperando passar a cena. Não normalize ver os outros. Uma mulher se despindo, um homem se despindo. Aprenda a desviar o olhar e ensine a desviar o olhar. Se estiver vendo alguém se trocar, por exemplo, no vestiário, né, como é do exemplo, olha para o chão. Não fica olhando, né, para a pessoa. Por quê? Respeite a intimidade dela, por mais que ela não se dê respeito, não tem problema, você está respeitando. É isso que a gente tem que ensinar para as crianças. Isso que previne gravidez precoce. É educar na pureza, é educar na castidade. Não é falar para sua filha de 20 anos não usar shortinho por aí. É para falar para sua filha de 7. Filha, não usa esse shortinho, tá muito curto. Acho muito curto para você, dá critério. Filha, não é elegante esse shortinho. Não é com 20 anos que você vai ensinar. É com 7. E você tem dificuldade de ensinar para sua filha de 20 anos? Porque você foi omissa até lá. E com 20 anos já é uma mulher, né? Já está formada ou deformada, né? Lógico que tudo é mutável, a gente pode conversar, pode falar, filha, eu não sabia disso, né? Eu não sabia, assim hoje em dia eu enxergo, né? Porque não é pecado, digamos assim, não é que a mulher seja culpada, né? Esteja culpabilizando a mulher, né? Como muitas pessoas falam, mas quando você fala, né, que a pessoa não pode usar determinada roupa, você está falando que ela é culpada pelo estupro, que a mulher é culpada. Não. Nunca é culpada, né? Não é culpada, não. Mas ela também tem que ser responsável por resguardar a sua intimidade, assim como os homens, né? Também não vão andar de camisa, sem camisa por aí, não é? Sem calça, sei lá, não sei, com uma bermuda que marque todas as partes íntimas, né? Agarrado, sei lá. Tipo uma bermuda de ciclista, né? Me veio esse exemplo na cabeça que eu tenho uma amiga que é ciclista. Que marca tudo, né? Não tem problema se usar uma bermuda de ciclista,
fazendo ciclismo, mas você não anda, você não vai no shopping, você não vai no mercado usando bermuda de ciclista. Né? Entendem? Porque você resguarda a sua intimidade, você resguarda, e os homens também, né? Então ensine isso. Se você ensinar bem, não tem problema depois. Se você ensinar o seu filho a resguardar o seu corpo como uma forma de generosidade com Deus, você está ensinando ele a viver a castidade. Porque a castidade é esse amor corretamente vivido, né? Voltado para Deus. Se eu amo a Deus, e se eu tenho consciência disso, eu também amo o meu corpo e resguardo o meu corpo, que é templo de Deus. E o que é templo de Deus eu não deixo qualquer um pisar. E nem qualquer um botar os olhos. Não é? Porque Jesus falou. Né? O adultério começa no coração do homem. Né? Senão não é ter o pecado também de não cobiçarás a mulher alheia. Não é? Cobiçar. Só que se eu fico fomentando que os outros cobicem, né? Se eu exibo tudo. E o homem alheio também, né? O homem que exibe tudo. Fica andando, sei lá, sem camisa por aí, fica na academia horas e depois quer mostrar, tá fomentando, né? Então, tomar cuidado quanto a isso. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha feito sentido para vocês. Hoje eu não acompanhei os comentários no YouTube, não sei se tinha alguma coisa, mas obrigada a você de Belo Horizonte pela audiência, você de Londrina, todos vocês. Tenha uma ótima semana, até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensar.